Querido Pai que estás nos céus, antes de abrir tua palavra, queremos ter a certeza de que estás aqui. É um quadro impressionante o que podemos ver esta noite. Homens e mulheres reunidos, desejosos de ouvir o que tu tens para falar a nosso coração. Homens e mulheres juntos, unindo as nossas vozes e cantando louvores a teu nome. Pai querido, por favor, neste momento começa a trabalhar no coração de cada pessoa. Tu conheces a história de cada um dos que está aqui. Uma história de alegrias e de tristezas, de vitórias e muitas vezes de derrotas. Se há um coração ferido esta noite aqui, tu conheces. Se há um coração triste aqui, tu também sabes. Se neste momento aqui alguém está chorando, sentindo-se sozinho no mundo, incompreendido, tu és um Deus maravilhoso capaz de entender. Um dia te fizeste homem para entender as nossas reações humanas, as nossas tristezas, as nossas angústias. Pai querido, por favor, responde ao clamor silencioso de cada pessoa presente. Tu conheces a necessidade íntima de cada um. Não permitas que ninguém volte para casa do jeito que entrou. Que todos voltem com esperança, sabendo que tem um Deus poderoso ao lado deles. Neste momento, ao abrir tua palavra, queremos ter a certeza de tua direção. Inspira cada pensamento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fico emocionado ao ver chegando cada um de vocês, cansados do trabalho, alguns matando aulas, alguns sem ter tomado um lanche, sem ter tomado um banho, suados, mas todos chegando de ônibus, de carro, a pé, de trem, ansiosos por saber o que Deus tem para falar. Um dia, queridos, todos nós estaremos reunidos no reino dos céus com Jesus. Poderemos abraçá-lo. Poderemos dizer para Ele: Senhor, por que demorou tanto? Poderemos contar-lhe toda a saudade que hoje toma conta de nosso coração. Enquanto isso, enquanto não chegar aquele glorioso dia, ainda teremos que dizer adeus. Ainda terá que terminar uma reunião tão linda como esta e vocês todos terão que pegar ônibus e carro e trem para voltar para casa. Mas um dia, a promessa de Deus diz assim: estaremos todos reunidos, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, por toda a eternidade. Sem mais angústia, sem mais tristeza, sem mais lágrimas, sem mais enfermidades, sem mais dor, sem mais morte. Esse dia está mais próximo do que muitos podemos imaginar. Nesse dia todas as tuas tristezas terão acabado. Nesse dia não estarás mais aí sentado, sentindo-te só na vida, sentindo que ninguém é capaz de compreender teus problemas. Eu quero falar do amor maravilhoso desse Jesus esta noite. E escolhi o texto de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 22. Leia o texto bíblico. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre,
que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. O jovem, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Queridos, vou falar esta noite da experiência de um homem que estava na igreja. O jovem rico guardava todos os mandamentos de Deus, todos os ensinamentos divinos. Eu tenho certeza que esta noite aqui ninguém guarda os mandamentos de Deus tão ao pé da letra como o jovem rico guardava. Não sei se você teria coragem de olhar a Jesus nos olhos e dizer: tudo isso que você está falando, tudo isso eu guardo desde quando eu sou um menino. Que você possa dizer isso para mim, talvez é possível. Que eu possa dizer isso para você, talvez pode ser possível. Porque você não conhece quem sou e eu não conheço quem você é. Eu posso olhar sua vida exterior, eu posso ver seu rosto, mas eu não posso conhecer a intimidade de seu coração. Mas, queridos, o jovem rico não falou isto para um homem. Olhou a Jesus nos olhos e disse: tudo isso que você está falando eu guardo desde quando sou um menino. Queridos, o jovem rico não estava fingindo. O jovem rico não estava aparentando. O jovem rico não estava simplesmente expressando uma frase de boca para fora. O jovem rico tinha a profunda convicção de que sua vida estava de acordo a tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Só que tinha um pequeno problema. Embora o jovem rico cumprisse tudo que a igreja pedia, embora o jovem rico guardasse tudo que estava escrito na santa lei de Deus, embora o jovem rico fosse um bom membro de igreja, um oficial de igreja, um professor de escola sabatina, um ancião de igreja, talvez um pastor de igreja, um cantor do grupo musical, um cantor do coral da igreja, embora o jovem rico fizesse trabalho missionário, cumprisse tudo, com tudo o que a igreja esperasse dele, o jovem rico no fundo era um homem infeliz. Havia noites quando ele deitava na cama e tinha vontade de chorar. E lá pela 1, 2 da manhã, acordava, olhava para o teto e sentia vontade de chorar. E perguntava: meu Deus, o que acontece comigo? Eu estou na igreja, eu guardo tudo, eu cumpro tudo, eu me esforço para andar direito, eu me esforço para dar um bom testemunho, mas por que sinto que eu não sou feliz? Eu tenho a sensação de que estou perdido. Se Jesus, se neste momento minha vida acabasse, eu sinto como que eu estou perdido. Por favor, meu Deus, me explica o que acontece com minha vida. Eu pergunto para você, querido, há momentos em sua vida que você também sente como que está perdido? Você se esforça para ser um bom membro de igreja, você se esforça para cumprir com tudo aquilo que Deus espera de você, você se domina, você exerce força de vontade para cumprir tudo, você participa, todo sábado cedo você está na igreja, todo domingo, toda quarta você está aí na igreja,
mas por algum motivo você sente que as coisas não estão bem. E se eu perguntasse esta noite para você, mas o que é que atormenta você? Por que você sente que as coisas não andam bem? Você não saberia me explicar, porque você não entende o que acontece com você. Então talvez você possa entender esta noite ao jovem rico, porque o jovem rico era alguém assim, cumpria, guardava, se esforçava, andava direitinho, mas não era feliz. Qual era o problema deste jovem? Ele tinha nascido na igreja, só que os líderes da igreja deste rapaz, os líderes da igreja do jovem rico, estavam mais preocupados em que ele guardasse todos os mandamentos, que ele cumprisse todas as normas, que ele fosse um bom membro de igreja, que sua vida fosse um bom testemunho para os que não conheciam a igreja. Os líderes da igreja deste jovem estavam preocupados somente na vida exterior do jovem, na conduta, no bom comportamento dele. Os líderes da igreja deste jovem não estavam preocupados nem um pouco se este jovem era feliz ou era infeliz, se estava salvo ou estava perdido. Isso não interessava para eles. O único que interessava para eles é que ele se portasse bem, que cumprisse tudo, que guardasse tudo, que participasse das atividades da igreja. Desde pequeno, ele tinha crescido na igreja. Os líderes deste rapaz mostravam para ele que Deus era um Deus que estava sentado em seu trono de justiça, com uma vara na mão, olhando para a terra e pensando: quem é aquele que se porta mal para castigá-lo? Então este garoto começou a crescer com a ideia de que Deus era um Deus somente preocupado em seu bom comportamento. Se ele saísse um pouquinho da linha, então Deus não o amava mais, Deus não gostava mais, Deus mandava maldições em cima dele. E ele começou a ter medo de Deus. Nunca ninguém ensinou a este jovem a amar Jesus. Ensinaram a ele a ter medo de Deus. E eu lhes digo uma coisa, meus queridos: por medo também se pode obedecer. Por medo do castigo também se pode andar na linha. Por medo do inferno também se pode guardar mandamentos. Por medo de receber a maldição divina também se pode cumprir todas as leis de Deus. Só que isso não tem valor nenhum para Deus. Pode ter valor para os homens, pode ter valor para a igreja, não tem valor para Deus. Para Deus, a obediência só por amor. Só quando o homem se apaixonou por Cristo, só quando o homem chegou a um ponto de dizer: Senhor Jesus, Tu és a minha vida, sem Ti não sou ninguém, sem Ti minha vida não tem sentido. Quando o ser humano se apaixonou por Cristo, entregou o coração a Jesus, então sim, o Senhor Jesus disse: vem e segue-me. Obediência por temor pode ter valor para os homens, não tem valor para Deus. É por isto que, em lugar de viver preocupados em mostrar ao jovem que se porta mal será castigado por Deus, devemos levar os jovens e a igreja a apaixonar-se por Cristo, a entregar-lhe o coração, a amá-lo com todo o ser, porque a obediência para Deus só tem valor quando é o resultado de uma experiência de amor com Cristo. Mas a este jovem, os líderes da igreja deste jovem não estavam muito preocupados com a felicidade do jovem, somente com seu bom comportamento. Interessante, os líderes deste jovem tinham 10 mandamentos que Deus tinha deixado para eles, só que eles achavam que 10 era muito pouco. Então eles, por sua conta, inventaram como 30.000 pequenos mandamentos. Por exemplo, o sábado. Deus tem um mandamento com relação ao sábado. Em Éxodo capítulo 20, versículo 8, diz que devemos lembrar-nos do dia de repouso para santificá-lo.
e que esse dia é o 7º dia da semana, e que nesse dia devemos pensar em Deus, devemos viver um dia especial de comunhão com Deus. E nossa comunhão com Deus deve ser tão maravilhosa, tão bonita, que todas as outras coisas ficam para o resto da semana. Mas os líderes da igreja deste rapaz pensavam: para o sábado um mandamento é pouco. Então eles, por conta deles, inventaram um monte de pequenos mandamentos. Um deles, por exemplo, dizia: o sábado só pode andar 1000 passos. Então, quando começava o sábado, sexta-feira, ao pôr do sol, biblicamente, eles começavam a contar: 1, 2, 3. E o sábado, para eles, não era um dia de comunhão com Deus. O sábado, para eles, era um dia de contar passos. Porque o mais importante não era viver em comunhão com Deus. O mais importante era não andar mais de 1000 passos. Então, se o sábado às 3 da tarde dava 999.000, ficavam parados aí até o sábado acabar. Porque se davam 1001 passos, estavam pecando, estavam transgredindo o princípio do sábado. Imaginem como eles viviam preocupados em formas, formalismo. O importante é não dar mais de 1000 passos. Queridos, Deus não criou o sábado, não estabeleceu o sábado para ser um dia de contar passos, ou de andar preocupado no que posso, no que não posso fazer. Deus estabeleceu o sábado para ser um dia de comunhão maravilhosa com Deus. E a comunhão com Ele devia ser tão bonita, tão entusiasta, tão cheia de significado, que o ser humano deixava tudo demais para o resto da semana. Mas os líderes da igreja deste rapaz estavam só preocupados em formalismos, em detalhes. Queridos, eu não sei se os tempos têm mudado. Às vezes eu tenho medo, se às vezes nós, como irmãos maiores, como irmãos mais velhos, se às vezes nós, como pais, estamos preocupados em mostrar para nossos filhos um cristianismo de amor ou um cristianismo de medo, um cristianismo de princípios profundos ou um cristianismo de casca, um cristianismo de exterioridades, um cristianismo de detalhes, detalhes insignificantes, detalhes farisaicos, detalhes que não têm nada a ver com a profundidade de uma vida espiritual e sólida em Cristo. Eu me pergunto por que o jovem acha que o cristianismo é chato. O cristianismo é a maravilhosa experiência de amar a Jesus. Se há algo que o jovem gosta é de amar, por que então um jovem com 15 anos abandona a igreja? Será que nós como pais falhamos? Será que nós como pais mostramos para eles que o cristianismo é não fumar, não beber, não usar drogas, não ir ao campo de futebol, não fazer isso, não fazer aquilo, não olhar para lá, não ir ao cinema, não ir ao teatro, não dançar, não cortar cabelo, não usar isso, não usar aquilo? Será que nós vivemos preocupados somente nisso? Não ensinamos ao jovem que cristianismo é a maravilhosa experiência de andar com Jesus, de apaixonar-se por Cristo, de conviver com Ele, e que o resultado dessa vida de comunhão será uma vida de uma conduta maravilhosa. Mas quando estamos mais preocupados em exterioridades, mostramos um cristianismo horrível para a juventude. E depois nos lamentamos porque eles não estão mais na igreja. E depois nos lamentamos porque eles não querem saber mais de Jesus. Mas como quererão saber de Jesus se nunca ensinamos a amá-lo? Se só ensinamos a eles a ter medo de Jesus? Se quando ele cai e escorrega e se machuca, a criança, nós dizemos: Deus está te castigando porque está brincando em sábado. Como é que podemos ensinar assim a uma criança a amar a Jesus? Queridos, alguma coisa temos que reavaliar em nossa maneira de apresentar o cristianismo como pais. O jovem rico cresceu numa igreja preocupada com detalhes, nunca amou Jesus. E quando ele já estava jovem, ele tinha aprendido a guardar todos os mandamentos ao pé da letra. Não fumava, não bebia, não usava drogas, não ia ao cinema, não fazia isto, não fazia aquilo. Estava tudo maravilhoso.
maravilhoso para os homens, mas por dentro era um homem oco, vazio. Sua vida não tinha sentido, era infeliz, chorava sozinho. Mas quem se importava com suas lágrimas? A igreja estava feliz com que ele guardasse tudo. Se chorava à noite sozinho, isso não importava. Ah, queridos, terá que chegar um momento em que o ser humano seja mais importante para nós que qualquer coisa. Terá que chegar um momento em que a pessoa humana, o coração humano, o sentimento humano tenha que valer mais, muito mais do que a imagem de uma instituição ou de uma igreja. Terá que chegar um momento em que nós, como pastores, meus queridos irmãos, façamos sentir que você é um ser humano maravilhoso, que você não é um tijolo, que você não é um saco de batata, que você não é um número. Terá que chegar um momento em que eu, como evangelista, chegue aqui, não tanto preocupado em batizar 1000 pessoas para acrescentar números à minha igreja, mas que eu chegue aqui preocupado em que você se torne um homem feliz em Cristo, que você descubra a saída para a sua confusão, que você encontre o remédio para os problemas familiares, que você encontre paz em Jesus. Agora, claro que se você se batizar na igreja, eu vou me sentir feliz também. Mas terá que chegar um momento em que eu, como pastor, aprenda a dar a você o valor que você tem como ser humano. Que eu tenha que me importar com suas lágrimas, com sua alegria, com sua tristeza. Mas o jovem rico não teve essa oportunidade de crescer num ambiente assim. O resultado que era um homem infeliz. Por isso, quando Jesus chegou a Jericó, este jovem procurou Jesus. E quando Jesus já estava saindo, ele não pôde aguentar mais e correu e caiu de joelhos diante de Jesus. E lhe disse: Senhor Jesus, por favor me ajuda. Eu estou perdido. Por favor me ajuda, eu estou perdido. Ah, querido, você podia correr esta noite a Jesus e dizer: Senhor Jesus, por favor me ajuda, eu estou perdido. Eu estou pregando para os anciãos de igreja. Podiam correr a Jesus e dizer: Senhor me ajuda, porque estou perdido. Estou pregando para os pastores que me estão assistindo esta noite. Podíamos correr a Deus e dizer: Senhor Jesus, me ajuda, porque eu estou perdido. Talvez você me diga: pastor, o senhor está sendo muito atrevido. Como eu vou estar perdido se eu sou um líder de igreja? Talvez aí esteja a nossa grande tragédia. Os líderes pensamos que sempre temos razão. Esse é um problema terrível que eu tenho comigo mesmo. Quantas vezes tenho que me ajoelhar sozinho e dizer: Senhor, ajuda-me a aceitar que estou errado. Um dia tive uma batalha muito grande em meu coração, porque meu filho de 12 anos estava certo e eu estava errado. Mas eu era pai e eu tinha castigado ele e eu estava errado. E como dizer a um garoto de 12 anos: filho, eu acho que você tem que me devolver o castigo porque eu errei. Aonde ficava a minha autoridade de pai? E não é somente com meu filho. Quantas vezes eu, como líder de igreja, posso correr o perigo de fazer isso com minha igreja? Será que líderes não erramos? Ah, querido, como tive que me ajoelhar e pedir a Deus que me dê um coração capaz de pedir perdão a meu garoto de 12 anos. A dizer: filho, se você quiser, me devolve o castigo. Eu não sei como compensar o que eu fiz. Eu estava errado. E os nossos filhos têm um coração maravilhoso. Meu filho não me devolveu o castigo. Meu filho me abraçou e me beijou e disse: pai, eu gosto muito de você. Hoje meus filhos estão jovens e eu posso ver
Quanto vale ser um pai que tem que reconhecer às vezes os erros? Queridos, podemos ir a Jesus esta noite e dizer: Senhor, estou perdido. Apesar de estar na igreja 20, 30 anos, estou perdido. Você me pergunta: pastor, como posso saber se estou perdido ou não? Eu te digo, você sente que não é feliz, apesar de estar na igreja, apesar de guardar tudo, apesar de cumprir tudo. Por favor, não meça sua salvação por sua conduta. Não meça sua salvação por sua conduta. Aqui está o exemplo de um homem cuja conduta era nota 10 e espiritualmente estava na lona. É possível que tua conduta seja nota 10 e espiritualmente você esteja perdido. Boa conduta não é sinônimo de salvação. Boa conduta é um resultado de uma vida salva, mas também pode ser um resultado do esforço e do moralismo humano. É muito perigoso medir salvação por bom comportamento. Você tem paz? Você tem certeza de salvação? Você deita à noite e dorme com paz, dorme. Você sabe o que é deitar e dormir? E se à meia-noite tem um terremoto e você morre, ter a certeza de que acordará na manhã da ressurreição com Cristo? Você sabe o que é deitar na cama e fechar os olhos e saber que não deve nada a ninguém? E que Jesus está a seu lado? É assim seu cristianismo? O seu cristianismo é a maravilhosa arte de andar pisando ovos com medo de quebrá-los? O seu cristianismo é uma permanente sensação de: será que estou certo? Será que estou errado? Será que estou salvo? Será que estou perdido? Se seu cristianismo é esse, então você não descobriu o que é a vida cristã. A vida cristã é certeza de salvação em Cristo, não por teus méritos, não porque você é bom, mas porque Ele morreu por ti. Então você corre a Ele e sua vida substitui tua vida. E seu Espírito toma posse de teu coração e te leva para as grandes obras de vitória, e santifica a tua vontade e usa a tua vontade santificada para as grandes obras de vitória. Quando o jovem disse para Jesus: ajuda-me, estou perdido, o Senhor Jesus tentou levar este jovem do conhecido para o desconhecido. Tudo que este jovem conhecia era lei, mandamento, norma, disciplina. Jesus começou por aí e disse: filho, você quer entrar na vida eterna? Então guarda todos os mandamentos. O jovem ficou perplexo. Quais mandamentos? Aqueles de Êxodo capítulo 20. O jovem abriu os olhos e disse: Senhor, tudo isso eu faço desde quando sou uma criança. E o Senhor Jesus, disse a Bíblia, olhou para o jovem e o amou. Esta noite, querido, aí onde você está sentado, o Senhor Jesus olha para você e ama você. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Com o caráter feio que você tem, com o temperamento horrível que você tem, com as coisas erradas que você pode ter, ou com as virtudes, ou com os defeitos, com os traumas, com os complexos, com os pensamentos, com os sentimentos que você pode carregar na sua vida. Você é a coisa mais bonita que Deus tem neste mundo. Ele veio a esta terra para salvar você. Você é importante para Ele. Você nunca pode esquecer isto. Só que às vezes o Senhor Jesus te olha acomodado na igreja, pensando que porque não bebe, não fuma e não vai para o cinema, você já está salvo. Quando você está perdido e angustiado por dentro,
quando você não conhece o que é vida cristã, quando Jesus não é teu amigo, Jesus olha para você com amor e diz: filho, como faço para te explicar o que é a vida cristã? Como faço para entender que o mais importante para mim não é tua conduta, é você? Não quer dizer que Jesus quer que você se porte mal, não. Mas Ele não está tão preocupado em tua boa conduta quanto está preocupado em você, como ser humano. Porque Ele sabe que se você lhe entregar o coração, a boa conduta será um resultado natural de esse convívio de amor com Jesus. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus olhou para o jovem, descobriu o problema e lhe disse: sabe, filho, por que você não é feliz? Porque você está na igreja, cumpre tudo, guarda tudo, mas você não me ama. Você não me ama. Em teu coração não estou eu, em teu coração está o dinheiro. Você ama o dinheiro, você não me ama a mim. Você quer realmente ser feliz? Então vai, tira o dinheiro de teu coração. Então vem e segue-me. E a Bíblia diz que o jovem foi embora e nunca mais voltou. Sabem por quê? Porque é muito mais fácil estar na igreja aparentando, esforçando-se, cumprindo, guardando, cantando. É mais fácil estar na igreja assim do que entregar a Jesus verdadeiramente o coração. É muito mais fácil isso. Entregar-lhe o coração autenticamente não é fácil. É muito mais fácil estar sentado aparentando que você é bom, mas entregar-lhe de verdade o coração não é fácil. Por isso o jovem foi e não voltou mais. Você pode estar respirando aliviado esta noite, dizendo: graças a Deus eu não tenho dinheiro. Querido, o problema daquele rapaz era o dinheiro. Mas será que em teu coração, em lugar de Jesus, está um artista de televisão? Em teu coração, em lugar de Jesus, está tua profissão? Em lugar de Jesus, em teu coração está teu namorado, tua namorada? Se você tivesse que escolher entre teu namorado e Cristo, fica com o namorado. Se você tivesse que escolher entre seu pai e Cristo, fica com o pai. Se você tivesse que escolher entre seu filho e Cristo, fica com o filho. Se tivesse que escolher entre um trabalho e Cristo, fica com o trabalho. Nós podemos ter no coração até coisas boas. Eu me atrevo a dizer esta noite que aqui presente há muita gente que tem no coração a igreja adventista do sétimo dia, mas não tem Cristo. Amam muito mais a igreja do que Cristo. E eu lhes digo uma coisa: com um pouco de esforço, se pode ser um bom membro de igreja, mas não se pode ser cristão. Mas quando você vai a Cristo e lhe entrega o coração, você torna-se cristão. E sendo cristão, você naturalmente será um bom membro de igreja. É por isso que nossa preocupação, em primeiro lugar, em lugar de ser membro de igreja, em primeiro lugar deve ser ser cristão. O resultado de ser cristão é ser membro de igreja. Mas tem muita gente que no coração não tem Jesus. Tem as profecias, amam muito mais as profecias do que Cristo. Tem muita gente que tem doutrina no coração, amam muito mais a doutrina do que Cristo. Tem muita gente que no coração não tem Jesus, tem Ellen White, amam muito mais Ellen White do que Cristo. E não quer dizer que a profecia não tenha lugar na vida do cristão. Sim, Senhor, a profecia tem seu lugar, a doutrina tem seu lugar, a igreja tem seu lugar, o espírito de profecia, Ellen White, tem seu lugar na vida do cristão. Só que o primeiro lugar só tem direito a ser ocupado por Cristo e mais ninguém. E é isto que temos que entender. Porque profecias nunca trarão felicidade a teu coração. Doutrina não trará paz à tua alma. Só Cristo pode entrar e colocar felicidade, paz e transformar tua vida.
Tudo demais são detalhes que encaixam na vida do cristão. Era isto que Jesus estava querendo dizer ao jovem rico: você tem que tirar de seu coração tudo que atrapalha sua comunhão comigo, tem que me dar o primeiro lugar na sua vida. E o jovem não aguentou, foi embora e nunca mais voltou. Queridos, há 13 anos uma senhora conheceu a Jesus. Durante estes 13 anos, o marido nunca quis saber nada da igreja. Muitas vezes dificultou a vida desta pobre senhora, membro da igreja, que tinha entregado o coração a Jesus. Vocês imaginam como sofre uma esposa cujo marido não ama a Deus? Vocês sabem como sofre um lar cujo pai não quer saber nada de Deus? Talvez você, minha querida irmã, está aqui triste porque seu marido não quis acompanhá-la. Talvez você, meu querido irmão, está triste aqui porque sua esposa não quer saber nada de Jesus. Talvez você entenda a angústia desta senhora que durante 13 anos orou para Jesus transformar o coração do marido. No carnaval passado, depois de acabar toda a folia, Antônio sentia no coração vazio. De que servia a alegria passageira do carnaval se depois só restava angústia, tristeza e desespero dentro? Então reconheceu que precisava de algo mais concreto, de algo mais sólido. Um dia decidiu acompanhar a esposa para a igreja. Assistiu a uma série de conferências dirigida pelo presidente deste campo, pastor Ari Gomes. E num apelo que lhe fez uma noite, Antônio levantou-se e decidiu entregar a vida a Jesus. E esta noite, como resultado de seu amor por Cristo, ele decide batizar-se. E ele entra no tanque batismal para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um homem que viveu vazio durante toda a sua vida, neste momento cobra significado. Entrega a vida a Jesus e lá fora está esperando a ele sua esposa com os braços abertos. Agora a família completa louvará o nome de Deus. Agora poderão ambos educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Agora são uma família completa. E este milagre que Deus fez com a vida de Antônio poderá fazer também em seu lar. Tenha certeza disso. O Espírito de Deus um dia trará seu esposo, sua esposa, seu filho de volta, e você terá a alegria de experimentar a alegria de Antônio esta noite. Louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, pelo maravilhoso trabalho realizado na vida deste Teu servo, o irmão Antônio. E nesta hora tão preciosa na vida deste homem, eu, como ministro do Santo Evangelho, tenho a alegria e a satisfação de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso dia hoje, quando Antônio renasce a uma nova experiência com Cristo. No caminho da vida encontrou Jesus, se apaixonou por Ele. E hoje junta sua vida a Jesus publicamente através do batismo para sempre. Queridos, eu nasci praticamente na igreja adventista. Minha mãe conheceu o Evangelho quando eu tinha 4 anos de idade. Eu cresci num pequeno grupo muito parecido com a igreja do jovem rico, onde os líderes da igreja só viviam preocupados no bom comportamento dos jovens, não com o coração, não com a felicidade, não com a salvação nem a perdição deles. Você tem que portar-se bem, foi o que me ensinaram. Se você não se portar bem, Deus te castiga, foi o que me ensinaram.
Eu também cresci tendo medo de Deus. Nunca ninguém me ensinou a amar Jesus. Por medo também se pode obedecer. E eu obedecia de alguma maneira tudo que Deus esperava de mim. Com 12 anos, eu entrei no tanque do batismo para selar a minha vida de entrega a Deus. Depois do meu batismo, uma voz começou a atormentar-me. Agora você é batizado. Você não pode mais errar. Você conhece todo o caminho, toda a verdade, tem que cumprir tudo. Você não pode falhar. Agora você está batizado. Com 16 anos entrei na faculdade de teologia após concluir o 2º grau. Agora uma voz falava em meu coração: você será um futuro pastor. Você não pode falhar. Você não pode falhar. Com 19 anos, formei-me na faculdade de teologia. Com 20 anos, me entregaram à primeira igreja para pastorear. Queridos, a voz de minha consciência dizia: você é o pastor. Se alguém tem que cumprir tudo ao pé da letra, é você. Porque sua vida tem que ser um exemplo para a igreja. E Deus sabe que com um pouco de esforço, com luta em meu coração, consegui dar um bom testemunho para a minha igreja. Consegui dar um bom exemplo para a minha igreja. O que ninguém sabia era que lá no fundo do coração eu era um pobre homem infeliz, vazio. Minha vida e meu ministério não tinham sentido. Queridos, eu nunca quero viver novamente os 2 primeiros anos de meu ministério. Eu era um pastor. Vocês sabem o que é pregar um sábado de manhã para a igreja com a Bíblia aberta e dizer: irmãos, o cristianismo traz felicidade. E depois ter vontade de fechar a Bíblia e dizer: irmãos, eu estou dizendo isto porque é isto que eu aprendi na faculdade de teologia. Mas na minha vida o cristianismo nunca trouxe felicidade. Eu sou um homem angustiado. Eu luto, eu me esforço para cumprir tudo. Eu me esforço para dar um bom exemplo à minha igreja. Vocês podem ver minha vida e não tem nada de que me acusar, mas lá no fundo, vocês não sabem, eu sou infeliz. Eu não tenho paz. Eu não podia dizer isso. A meio-dia, quando todos meus irmãos iam para casa almoçar, eu era solteiro aquele ano. Voltava para minha casa, deitava na cama, olhava para o teto e enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto, eu perguntava a Deus: por quê? Eu não estou fazendo nada errado. Eu estou dando estudos bíblicos, visitando as pessoas, pregando, participando. Eu estou cumprindo meu trabalho, por que não sou feliz? Eu não podia entender o que acontecia. Tinha medo de que um dia Deus me julgasse e me condenasse por estar sendo um pastor hipócrita. Pregar felicidade quando não havia felicidade no coração. E por ser coerente comigo mesmo, quando terminou o 2º ano de meu ministério, tirei minha credencial, procurei meu presidente e entreguei minha credencial para ele. Meu presidente saiu detrás da mesa dele, fechou a porta da sala dele, puxou uma cadeira e sentou perto de mim, colocou seu braço em meu ombro e, olhando-me assim nos olhos, disse: você tem algum pecado escondido? Olhei para ele e disse: pastor, o senhor não me entende. Sabe que lá no fundo eu gostaria de saber que eu estou fazendo algo errado.
porque então pelo menos eu saberia por que eu não sou feliz. O pior é que eu me esforço para cumprir tudo, para guardar tudo, e eu não sou feliz. Ele me disse: Bulhão, guarda sua credencial. Você alcançou estes 2 anos seus salvos de batismos. Você é um bom pastor. Eu disse: pastor, de que adianta eu alcançar meus salvos de batismos se eu não sou feliz? Como os homens julgamos o êxito ou fracasso de pessoas pelas coisas que se veem. Homens não podemos ver o coração. Eu era um pobre garoto infeliz de 22 anos, que por coerência comigo mesmo achava que não podia continuar sendo um pastor. Mas eu agradeço àquele presidente, porque ele me disse: por favor, dá-te uma chance, toma tua credencial, fica com ela 1 ano mais. Você vai ser missionário entre os índios da Amazônia, na tribo Campa. Talvez aí, entre os índios, sozinho, em meio da natureza, você se encontre consigo mesmo. O que ele não sabia é que eu não precisava encontrar-me comigo mesmo. Eu estava cansado de encontrar-me comigo. Todas as noites eu me encontrava comigo mesmo. E só encontrava um poço de vazio e desespero. Eu precisava encontrar-me com alguém, é verdade, mas não era comigo. Querido, enquanto você pense que você tem força, enquanto você escuta essas vozes por aí dizendo: olha para dentro de você, porque Deus está dentro de você, porque o poder está dentro de você, porque a solução está dentro de você. Concêntrese, porque as forças interiores estão dentro de você, porque os fluidos estão dentro de você. Você sempre estará caindo e caindo, porque só dentro de você só existe um poço de angústia, vazio e desespero. Você não tem que olhar dentro de você, você tem que clamar e olhar para o único capaz de preencher o vazio interior. Eu estava cansado de olhar para dentro de mim. Dentro de mim só havia egoísmo, orgulho, só havia preocupação por exterioridades, por detalhes, só havia casca, não havia nada autêntico. Eu estava cansado de olhar para dentro de mim. Eu precisava encontrar-me com alguém que eu nunca tinha encontrado na minha vida. Eu fui para a Amazônia como missionário entre os índios da tribo Campa. Morei 3 anos com os índios, comendo e dormindo no chão como eles. Foram anos maravilhosos da minha vida. Um dia saí de uma aldeia para visitar uma outra aldeia. Era sexta-feira. Era 2 horas de caminho através da Mata Virgem. Mas eu me perdi. Perdi a trilha. 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu não encontrava a trilha. E quanto mais me esforçava para encontrar a trilha, mais me perdia. Era sexta-feira. 3 da tarde eu estava perdido na mata. Corria como um louco de aqui para lá e não achava a trilha. 4, 5 da tarde, às 5 da tarde, no interior da Amazônia já fica escuro. As enormes árvores se escondem ao sol. De repente, tudo ficou escuro. Nuvens negras anunciavam uma tormenta. E em pouco tempo, uma chuva torrencial começou a cair. Uma tempestade. 6 da tarde não se enxergava um palmo. Imaginem um garoto de 22 anos sentado debaixo de uma árvore, esperando que a chuva passasse. Sozinho em meio da mata, molhado, sentado embaixo de uma árvore, me perguntava: para quê? Para que todo este sofrimento? Por quê? A chuva não passou, mas quando acalmou um pouco, lá pelas 8 da noite, eu decidi caminhar. Caí, levantei em meio da lama.
Foi aí que escorreguei e rolei por um precipício abaixo. Minha mochila rolou, todo cheio de barro. Tentei sair daquele abismo, mas meus esforços humanos não adiantaram. Tudo que eu fazia para sair não adiantava. Rolava, escorregava e voltava para a lama. Foi aí, em meio do barro, da chuva, que eu vi, como num filme, desfilar minha vida toda e descobri minha grande tragédia. Eu precisava de alguém. Eu precisava que alguém me ajudasse. Eu precisava de uma pessoa ao meu lado para me puxar de aí. E aquela noite descobri que eu nunca tive ninguém comigo. Em meu coração estava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a qual eu vivia. Em minha cabeça havia doutrinas e profecias. Eu não precisava disso. Eu não precisava de uma igreja nessa hora, nesse momento. Não precisava de uma igreja, não precisava de doutrina, não precisava de teologia, não precisava de cristologia, não precisava de profecia. Eu precisava de uma pessoa. Mas essa noite eu descobri que eu andei minha vida toda sozinho. Eu não tinha ninguém. Doutrina não traz vida, profecia não traz vida, igreja não traz vida. Só Cristo traz vida, e eu nunca tive Cristo comigo. Eu era pastor. Hoje eu penso, o que pregava eu para minha igreja se eu não conhecia Jesus? Como podia ter força minha palavra se eu não conhecia o Jesus da força? Aí, em meio da lama e do desespero, eu gritei, pedindo ajuda. Na selva, quando alguém se perde, tem que gritar. Alguém pode ouvir o grito, e pelos gritos as pessoas se aproximam e se ajudam. Eu gritei com todas as minhas forças, e então ouvi que alguém gritava ao longe. Continuei gritando, e o grito começou a se aproximar cada vez mais e mais. Eu senti que alguém estava na trilha lá em cima. Eu senti os passos de alguém descendo pela lama. E de repente alguém chegou perto de mim. Era um índio Campa, da tribo Campa, com as marcas que as tradições de sua tribo tinham feito em seu rosto. Me estendeu a mão. Eu segurei sua mão. Eram mãos cheias de calos. Eram mãos grossas. Eram mãos fortes de um índio da mata. Me começou a puxar. Meus pés escorregavam na lama, mas os dele pareciam um tractor. Até que chegamos lá em cima. Então perguntei: quem é você? Ele não disse nada. De onde você saiu? Nada. O que você faz por aqui? Nada. Eu pensei que ele não entendia o que eu falava, porque eu falava espanhol e ele era um índio. Existem índios que não falam espanhol, só falam Campa. Ele me agarrou do braço e me começou a levar. E eu fui com ele. Andamos muito tempo e muitas vezes eu perguntei: mas quem é você? E ele nunca falou nada. De repente ele parou e me mostrou abaixo. Haviam luzes, era a aldeia que eu estava procurando. Soltei ele e corri, escorreguei e rolei pelo chão. Ele me alcançou, me levantou, me ajudou a chegar até a aldeia. Quando cheguei na aldeia, chamei em voz alta e um índio saiu com uma tocha acesa. E quando me viu e me reconheceu, ele me abraçou e disse: pastor, está louco? Por que veio a esta hora? Eu disse: João, eu não vim a esta hora. Eu saí 6 da manhã. Eu me perdi.
eu estou cansado. João tirou minha roupa, me deu um manto e eu deitei no chão perto do fogo e adormeci. Quando amanheceu já era sábado. Minha roupa estava seca perto do fogo, me vesti. Havia mingau de banana e mandioca assada perto do fogo. Eu saí no pátio procurando água para me lavar. E aí estava João e outros irmãos índios. Falei: João, onde tem água? Quero me lavar. Me disse: lá embaixo tem uma cachoeira. Que ele me perguntou: pastor, como foi que chegou? Eu disse: João, era o índio que me trouxe. Que índio? O índio que estava comigo à noite. Ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor estava sozinho. Falei: João, quando você me abraçou, ele estava comigo, ao meu lado. João me disse: pastor, quando as pessoas como você se perdem na mata, ficam com medo e começam a imaginar coisas. O senhor deve ter imaginado. O senhor estava sozinho. Eu não disse nada. Disse: João, onde tem a cachoeira? Lá embaixo. Eu fui embaixo. Aí perto dessa cachoeira me ajoelhei e orei. E pela primeira vez na vida eu senti que minha oração não ia para arriba. Eu senti que minha oração ia para o lado. Eu senti que alguém estava perto de mim. Eu nunca vi Jesus, não. Aquele índio, a mim não me importa se foi um índio, se foi um anjo, não. Eu não conto esta história pelo aspecto místico da história, não. Eu conto esta história porque aquela noite Jesus, de alguma maneira, me disse: filho, eu sou uma pessoa. Você tem que olhar para mim como uma pessoa. Você tem que fazer de mim seu amigo. Você tem que segurar meu braço poderoso, porque sem mim você está perdido. Querido, aquele dia perto da cachoeira mudou minha vida, mudou meu ministério, mudou minha maneira de pregar, mudou tudo. Hoje, ele é meu amigo. Eu ando pelas ruas das grandes cidades. Gosto de ver as pessoas. Em Belém do Pará, outro dia, havia um grupo de pessoas na esquina tomando tacacá com jambu. Alguma vez vocês tomaram tacacá com jambu? Os nordestinos devem entender o que estou falando. Eu me assentei na calçada com eles e tomei tacacá com jambu. Se alguém passasse por aí, podia pensar que eu estou louco. Eu quero entender o que as pessoas sentem. Quando uma pessoa sai às 6 da tarde do trabalho e senta na calçada para tomar tacacá com jambu, o que procura na vida? O que eu vou falar dentro de 2 horas para ele? Vou falar de teoria? Vou falar de versos, de teologia? O que esse homem que está tomando tacacá com jambu precisa na vida? O que eu vou falar para ele? Ando pelas ruas desta cidade, fico parado nas esquinas contemplando as pessoas e penso: o que essa pessoa precisa que eu fale para ela? Da teologia que estudei no seminário, em 4 paredes na sala de aula, do que eu estudei nas enciclopédias na biblioteca. O que as pessoas desempregadas precisam? O que os homens aprisionados a vícios precisam? O que os lares caindo aos pedaços precisam? O que os homens doentes, enfermos precisam? O que esse povo que anda angustiado precisa? Queridos, eu sinto que Jesus me diz: filho, vamos juntos para falar algo que eles precisam. Esta noite, antes de sair para aqui, ao palco, aí sentado, eu nunca vi Jesus
Eu nunca toquei Jesus. Espero um dia abraçá-lo pessoalmente. Mas eu sinto em meu peito Ele dizendo: filho, vamos, chegou a hora. Aqui tem milhares de pessoas angustiadas. Você vai ser meu instrumento. Você vai dizer para eles que eu os amo, que eu quero ser amigo deles, que eu quero que eles me abram o coração. Você vai contar para eles que um dia eu morri na cruz do Calvário para salvá-los, que não precisam sofrer, que não precisam chorar, que eu estou esperando eles com os braços abertos. Ah, queridos, um dia, à noite, sozinho, deitado na minha cama, olhei para a cruz do Calvário. Imaginei Jesus pendurado lá. Imaginei os soldados cuspindo seu rosto. Imaginei os soldados castigando seu corpo. Imaginei o soldado furando seu costado. Vi seus olhos cheios de lágrimas. Vi o sangue caindo pela sua frente. Vi seus lábios ressecos. Imaginando deitado na cama, o quadro cobrou tanta vida para mim, que quando imaginava um soldado batendo em seu rosto, tive vontade de correr e segurar a mão do soldado. Mas então percebi que aquele que estava batendo em seu rosto não era um soldado de 2000 anos atrás. Era eu. Era eu, com a minha natureza pecaminosa, com os meus erros, golpeando seu rosto. E então, imaginando na minha mente, olhei para ele e disse: Senhor, hoje entendo que fui eu que te cravou na cruz, porque sou tão mau assim. E eu senti seu olhar dizendo: filho, não importa, eu continuo amando você. Querido amigo, se você está aprisionado nas redes do alcoolismo, não importa, eu amo você, disse Jesus. Querido jovem, se você estava aprisionado nas drogas, não importa, eu amo você. Querido amigo, se você nunca quis saber de Jesus, não importa, eu amo você, disse Ele para você. Se você está atormentado, derrotado, perdido, não importa, você é importante para mim, diz Jesus. Sonete vai cantar agora, e enquanto ela cantar, vai levar-nos para a cruz do Calvário, vai levar-nos para a montanha do Calvário. E enquanto ela canta, se você tem vontade de chegar à cruz, aqui, imagina que Jesus está pendurado esta noite, esperando com os braços abertos. Se você quer chegar aqui, é um convite para os que não são membros da igreja, amigos que por primeira vez querem aceitar Jesus como seu Salvador. Aqueles que já vieram outras noites não precisam vir, mas aqueles que querem aceitar Jesus como seu Salvador e dizer: Senhor Jesus, quero ser teu amigo, quero entrar em teu coração, quero sentir teu abraço. Enquanto o Sonete está cantando, por favor, deixa que o Espírito de Deus venha aqui. Alguém tem que ser o primeiro, outros virão depois. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz.
parar, coroado com espinhos. Lentamente começa a chegar. Deixa-te trazer pelo Espírito de Deus. E em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Lentamente começa a vir. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Deixa-te trazer pelo Espírito de Deus lentamente. Vem cá. Chega perto da cruz. Entrega a tua vida a Jesus. Dá-lhe uma oportunidade a Ele. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Talvez você pergunte: por que tenho que levantar-me e ir lá embaixo? Eu te respondo: porque um dia Jesus se levantou e veio a este mundo para morrer por você. E se Ele tivesse que levantar-se 1 milhão de vezes por amor a você, Ele se levantaria e viria. É por isso que você tem que levantar-se e aceitar seu sacrifício. E também porque a Bíblia diz: Jesus, quando esteve nesta terra, disse que se você não confessar o nome de Jesus diante dos homens, Ele também não confessará seu nome diante do Pai que está nos céus. Então, rompendo preconceitos, temores, dúvidas e medos, você tem que levantar-se e aceitar Jesus. O único que Jesus não pode fazer por você é tomar a decisão. A decisão é só sua. Mas uma vez que você disser sim a Jesus, então sim,
Ele entra e faz por você o que você não tem forças para você fazer por você mesmo. E esta é a tua grande chance. Vou esperar você. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Se enquanto eu estiver orando, você ainda sente que deve vir, não tenha medo de vir. Vou pedir às pessoas que vão me ajudar a tomar os nomes dessas pessoas que eu quero levar comigo para orar por elas, que venham agora para começar a tomar o nome delas, porque depois da oração eu gostaria que vocês ficassem aí até deixar seu nome. Vamos orar. Pai querido, estas pessoas se levantaram e vieram aqui respondendo a teu convite. Chegaram perto da cruz, aceitando teu sacrifício e teu amor, querendo ser teus amigos. Abraça-los, dá-lhes as boas-vindas a uma nova vida, a uma vida de comunhão contigo. Leva-os para casa, guarda-os em teu amor, abençoa-os em sua vida familiar, em sua vida pessoal, em sua vida financeira, em seus estudos, em seu trabalho, na sua saúde, enfim. Que sintam o poder de uma vida transformada por Cristo, que caminhem seguros contigo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, não saiam sem deixar seu nome comigo. Há pessoas que vão tomar o nome de vocês. Eu quero levar o nome de vocês comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a